Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho. Calma aí. Hoje vamos falar de um anime que conta a história de Spica Vargo, uma aprendiz de bruxa que não consegue usar magia e sonha em entrar em uma academia de magia, mas não tem dinheiro ou um mestre. Ela acaba por encontrar um misterioso gato preto falante chamado Claude, que também é um feiticeiro amaldiçoado e precisa de ajuda para quebrar o seu feitiço. Formando-se assim um pacto, ele a treina em magia e ela o ajuda a reverter a sua maldição, que talvez envolva um beijo, transformando esse relacionamento de mestre e aprendiz para alcançar seus objetivos. Estou falando da sala de aula de um gato preto e uma bruxa. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o conventículo do Claude tinham começado a fugir, pois foi isso que ele tinha pedido antes de voltar à sua forma de gato, né? A Spica tentou trazer ele de volta à sua forma humana, mas no caso tanto ela quanto o próprio Claude, eles estavam fracos em questão de magia. Eles não tinham mana o suficiente para fazer isso. E aí eles estavam querendo chegar à estação antes que os inimigos aparecessem. Mas os mesmos já tinham pensado nessa possibilidade deles conseguirem fugir. E aí ele tinha meio que destruído o túnel, né? E um deles fala que seria impossível eles fugirem de trem, pois se ele tinha destruído o túnel. Ou seja, eles poderiam ter que ir andando até o pé da montanha ou lutar. Essa era uma das possibilidades. Só que antes deles tentarem pensar em alguma coisa que eles poderiam fazer, né? O próprio Kiron, ele tinha dado a ideia de que ele mesmo e mais uma pessoa poderiam ir até o pé da montanha, pedir ajuda, mas o poder de voo dele, porque ele é Sagitário, o poder de voo dele, né, acaba tendo uma duração de 10 minutos, o que acaba meio atrapalhando todo o momento ali. A Spica, naquele momento, né, acaba por ter uma ideia para restaurar a mana dela, tanto dela quanto do Claude, né, para trazer ele de volta, pois só ele poderia derrotar aqueles dois dos cultistas, mas acham que ele deveria explicar para os seus colegas sobre a maldição. Ela acha que ela deveria explicar para os seus colegas sobre a maldição que aflige o Claude, né? Que ele foi amaldiçoado a ser um gato preto, mas com a ajuda da Spica, ele volta à sua forma humana. Então o Kiron acaba falando que ele levaria ela ali, só que o inimigo acaba aparecendo ali, levaria ela voando até o lago, enquanto isso os outros ficariam para trás para segurar o inimigo, né? Por quê? Porque o Tarf, ele tinha meio que criado uma barreira ali, um domo para prender o inimigo, e não tinha ali naquele momento, o inimigo ele não podia usar a sombra, porque ali estava tudo escuro, entendeu? Ali dentro era tudo sombra. Então ele só precisava destruir aquela barreira que era de pedra para poder, né, sair. E aí ele consegue, o próprio Kiron vai com a Spica até o lago, só que em algum momento, não sei quem, ele mandou o inimigo acabou mandando algumas cobras que acabam por destruir o Tarf, que acaba deixando o inimigo fugir da sua barreira. E a outra inimiga lá, que também foi uma aluna do Claude, acaba por ir atrás da Spica, né? Acaba por ir atrás da Spica. E aí quando eles estavam ali, eles já conseguiam ver praticamente o lago. Eles já estavam muito próximos ali para a inimiga acaba aparecendo na frente deles e derrubando eles. Então o Kiron acaba libertando a Spica, o cara fica achando, ele começa a achar que ele não é bom, que ele e tudo mais. E aí vendo aquela situação, ele acaba criando uma certa coragem, né? Ele acaba criando a coragem e acaba usando a sua magia para meio que libertar a Spica.
né? Ele usa essa magia de vento, né? Que é de Sagitário. E ele levanta uma pedra e joga essa pedra na área da magia de osso, né? Que é a da serpente de osso que a menina controla, né? E aí consegue libertar a Spica. Só que naquele momento a inimiga ativa o seu ataque mais poderoso. E aí até mesmo consegue pegar o Claude das mãos da Spica. E aí ela começa a falar que o Claude, ela também tinha magia de regeneração. E que o Claude usava ela, né? Por isso ela ficou com uma certa raiva, um certo rancor do Claude. Por isso ela acabou se juntando aos cultistas. Não foi porque ele abandonou, foi porque ela achou que ele estava usando ela, né? Achou que ele estava usando ela. Então, mas a Spica acaba por falar que ela também está usando o Claude. O Claude pode estar usando ela para reverter a maldição que é o que o afligiu, mas ela também estava usando ele para que ela pudesse se tornar uma bruxa de nível alto, do mesmo nível do Claude. Ela consegue recuperar o Claude e ela acaba dando uma ideia pro Kieran deles usarem a magia combinada para derrotar aquela inimiga de uma vez por todas. Por quê? Porque eles só conseguiriam chegar ao lago tirando ela da frente. E eles não podiam simplesmente sair correndo fugindo porque ela iria atrás deles. Então, de um jeito ou de outro, eles teriam que lutar. E aí ela decide unir forças com o Kieran, né? Unir forças com o Kieran para derrotar aquela pessoa, né? Que nem ela fez com a Sasori Jo, né? Que ficou para trás, acabou sendo derrotada e tudo mais. Por quê? Porque o inimigo acaba sendo mais poderoso que os alunos do Claude. Né? O Claude consegue chegar no nível dos cultistas, mas esses inimigos não conseguem derrotar os alunos do Claude. Conseguem derrotar muito facilmente os alunos do Claude. E é isso, galera. Meu nome é Gênio do canal Gênio do Kika. Esperarei que sentadinho todo dia. Então já vai sentando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.